O Ministério da Saúde diz que não, que a quarta dose nesse momento não é prioridade, mas só cresce o número de estados e de municípios que tomam por conta própria a decisão de iniciar a aplicação desta quarta dose para quem tem mais de 60 anos e imunossuprimidos e assim aplicando a quarta dose em todo mundo. O Mato Grosso do Sul, por exemplo. O Ministério da Saúde passou a recomendar uma quarta dose de vacina contra a Covid para adolescentes e imunossuprimidos. Essa notícia levanta a discussão sobre a necessidade de um novo reforço para outros grupos. Gente, notícia importante que acaba de chegar. O Ministério da Saúde anunciou agora há pouco que brasileiros imunocomprometidos acima de 18 anos vão poder tomar uma quarta dose da vacina contra a Covid. Essa segunda dose de reforço deve ser administrada depois de 4 meses da última aplicação. Tem que ter esse intervalo. Entre as pessoas que poderão tomar essa quarta dose estão aquelas com doenças crônicas, portadores do vírus HIV, pacientes que fazem quimioterapia e também os que fazem hemodiálise. Depois de muito debate, desde o começo do ano, parte da população já pode tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. E dentro desse grupo estão os pacientes oncológicos, que por lutarem contra o câncer acabam ficando imunossuprimidos, ou seja, mais suscetíveis a infecções que podem se tornar graves, como é o caso do coronavírus. Que esses pacientes precisam se imunizar não tem discussão, já que os benefícios da dose de reforço é praticamente consenso entre os especialistas. Mas nesses casos, existem alguns pontos que eu queria destacar aqui. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do Vai de Vida, podcast mensal do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Enquanto andamos pela instituição e conhecemos a rotina de precaução que há 2 anos alterou a rotina do hospital que é referência em oncologia no Centro-Oeste, a gente vai acompanhar também a Raquel Tertulina, paciente do Araújo Jorge e que se submeteu a uma cirurgia no último dia 9 de abril, mas só depois de ter em mãos o exame RT-PCR, com resultado negativo, é claro. A coleta da amostra com cotonete, que é colocado nas 2 narinas da pessoa, ela fez aqui mesmo, no setor de biologia tumoral e oncogenética do hospital. O fluxo já existe desde o começo da pandemia e tem evitado que a doença entre no hospital, por onde passam mais de 5.000 pessoas extremamente vulneráveis todos os meses. Coloca o fone de ouvido e vem saber mais sobre os benefícios da dose de reforço e sobre todas as medidas de precaução que mudaram a rotina do hospital, que é referência em oncologia no Centro-Oeste. Eu sou Michele Rabelo e nesse episódio eu ganhei reforços. Andando pelos corredores do Araújo estiveram a jornalista Dili Zago e o designer Alisson de Oliveira, responsável pela captação de som. Pode ver. Eu acho que é aquela senhora ali. Eu sou a Dili, esse aqui é o Alisson. Nós vamos acompanhar a senhora hoje para fazer um exame do Covid. A Raquel é uma das mais de 14.000 pacientes que passam pelo nosso centro cirúrgico todos os anos e que desde o comecinho de 2020 só conseguem ser operados com teste de Covid negativado em mãos. De acordo com o novo fluxo, o hospital entra em contato com o paciente e marca o RT-PCR, que é realizado gratuitamente aqui mesmo no nosso laboratório. No pico da pandemia, o local chegou a fazer mais de 100.000 testes do tipo por mês e precisou passar por readequações. Ganhou reforços de pessoal, investimento na reforma do espaço físico e verba para comprar um número recorde de insumo, além da chegada de um novo equipamento que permitiu que o laboratório realizasse análises consideradas padrão ouro, entregasse o resultado em até 48 horas. A cirurgia da senhora só vai ser confirmada mediante o resultado do teste. Então, a senhora vai fazer o teste de manhã, provavelmente no finalzinho da tarde, início da noite, nós aqui vamos verificar os resultados. Uma vez esse resultado sendo positivo, não é confirmada a sua cirurgia. Nós entramos em contato com a senhora e passamos uma provável programação dentro de alguns dias até a senhora ficar em isolamento se tiver com RT-PCR positivo.
No caso da Raquel, deu tudo certo. E alguns dias depois, já com o RT-PCR negativado em mãos, ela começou a se preparar para a intervenção cirúrgica. E a gente conversou novamente com ela. Até pouco tempo atrás, as mudanças de rotina iam muito além da realização do RT-PCR. É que, ainda no começo da pandemia, uma série de novos fluxos foram implantados no dia a dia do Araújo Jorge. Na época, para reduzir a circulação de pessoas dentro da instituição, as consultas de rotina passaram a ser remarcadas, o trabalho voluntário foi suspenso e a visita aos pacientes internados foram proibidas. Além disso, o horário para troca de acompanhantes foi limitado. Nas entradas, foram implantadas também rotinas de medição de temperatura e uma triagem que buscava qualquer sinal gripal, impedindo a pessoa de entrar no hospital se ela estivesse tossindo, febril, com coriza e por aí vai. Além disso, no pico da pandemia, uma ala inteira foi isolada para receber os pacientes que apresentavam sintomas de Covid, mas que não podiam ficar sem atendimento oncológico. A maior mudança, porém, foi a criação de um grupo que passou a debater diariamente as tomadas de decisão relacionadas ao coronavírus dentro do Araújo Jorge. Ele foi batizado de Comitê Covid e era composto por um time de especialistas que está por trás do plano de contingência para o enfrentamento da doença aqui. O documento foi criado para proteger pacientes e colaboradores da linha de frente. E aqui vale contar que o mesmo vem sendo feito pela maioria dos hospitais ligados à Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer, já que a gente recebe um público muito vulnerável. Sobre o comitê, eu conversei com a infectologista Cássia Godoy, que integra o grupo. Ela explicou para mim a importância da existência da equipe e defendeu com unhas e dentes a vacina de reforço para quem luta contra o câncer. O que representa a existência de um comitê Covid dentro de um hospital oncológico? O que isso representa hoje? Olha, isso representa uma iniciativa bem precoce, né, da unidade que tem pacientes de risco para Covid grave e óbito, né, como a gente observou ao longo dos anos, desses 2 anos, né, uma iniciativa bem precoce da instituição em se preparar para garantir, em primeiro lugar, o tratamento de câncer para os pacientes, quer a nível cirúrgico, radioterapia ou quimioterapia, né? Poupando, evitando que a Covid, em primeiro momento, entrasse na instituição. Em segundo momento, administrar os casos que possivelmente não fosse possível de transferir, como que a gente ia administrar aqui. E, doutora, como é que a senhora avalia essa organização, tanto a criação do comitê quanto a organização da própria CCIH, né? Como é que a senhora avalia a organização do Araújo no contexto da oncologia nacional? Eu avalio de uma maneira muito positiva, né? Todas as iniciativas que partiram desse comitê, né, ao longo desse tempo, né, em minimizar a repercussão da Covid aqui dentro da instituição, que pudesse prejudicar os pacientes de câncer. As situações excepcionais aconteceram, nós tivemos 3 episódios que tivemos Covid dentro da UTI, que a UTI não era para ter Covid, era para garantir os pacientes do pós-operatório, os pacientes de câncer com complicações clínicas, né? Então, nós tivemos 3 momentos onde os pacientes entraram na UTI com Covid, né? E isso gerou o bloqueio da UTI, né? E a gente tentou administrar e que ela voltasse para a atividade que a gente priorizou. Então, eu avalio que foi uma iniciativa e um desenvolvimento dos trabalhos muito importante. E, doutora, a gente foi se aprimorando, né? Lá no começo era um negócio completamente desconhecido e toda semana criava-se um fluxo, alterava-se um fluxo. Então, foi uma coisa de construção. Fazia reunião no sábado. Isso. Quais que são as perspectivas para o futuro, doutora? A perspectiva para o futuro é que provavelmente a Covid vai ser uma doença endêmica, vai ficar acontecendo casos esporádicos. O grande problema é a frequência com que os casos acontecem nos pacientes de câncer, apesar de vacinados, né? Apesar de vacinados, porque são pacientes, às vezes, com a doença avançada, a imunidade ruim, onde eles não têm uma resposta boa às vacinas, né? Fora aqueles que alguns não se vacinaram, aí fica pior, né, a situação, né? E apesar da variante que está circulando no momento ser uma variante de alta transmissibilidade e parece de baixa virulência, no paciente nosso ela tem um comportamento de casos mais graves. Às vezes ela é o desfecho de um câncer avançado,
de uma doença em cuidado paliativo, a Covid vem e faz o desfecho final, né? Então, como o hospital, a CCG, ela não trabalha só com a cura do câncer, ela trabalha com acompanhamento dos pacientes, garantindo assistência, né? Garantindo qualidade de vida, né? Não importa se o paciente está terminal ou não, a gente não pode permitir que a Covid ou qualquer outra doença infecciosa venha a finalizar isso antecipadamente. Nós sabemos aqui que a grande maioria dos pacientes luta pelo tempo, contra o tempo, né? Contra o tempo, e todos nós profissionais aqui, trabalhamos em prol de garantir o melhor tempo e melhor qualidade para esse paciente, né? E só para terminar, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o papel do paciente, né? O que o paciente pode fazer? Ele precisa priorizar o tratamento dele, e não só o paciente, tá? Porque, na verdade, provavelmente esses pacientes que chegaram aqui com Covid, ou foram óbito com Covid, ou fizeram Covid grave, eles não descuidaram, passeando, viajando, indo para balada, frequentando a rua, deixando de tomar as precauções. Não foram eles, mas os seus cuidadores, seus familiares, né? Não é uma recomendação só para o paciente. Ele tem que continuar se cuidando, tentando se alimentar, se hidratando bem, evitando, fazendo a proteção, tomando as vacinas, porque alguns vão ficar protegidos, eu vou ter quadro menos grave por causa da vacina, né? Então, o fato deles terem uma menor resposta à vacina não diz que você não é para vacinar. Tá? Eu queria bater nessa tecla com a senhora, a importância deles tomarem a primeira, a segunda, a dose de reforço. A terceira e a quarta dose, são as quarta dose, né? Uhum. Tanto os pacientes de câncer, como os de AIDS ou outros imunodeprimidos, ou os muito idosos, né? Agora está liberando acima de 80 anos, né? Mas provavelmente nós vamos para a quarta dose esse ano, né? Todos nós. Só que vai liberando à medida que pelas prioridades. Sem pensar duas vezes, a Raquel arregaçou as mangas e tomou a dose de reforço da vacina contra a Covid. E é com ela que eu termino esse episódio, com um recado para quem ainda está na dúvida sobre se imunizar ou ainda tem muito medo de sair de casa para continuar o tratamento. E a senhora está se cuidando, a gente viu que você já chegou de máscara e tudo. O que você diria para aquelas pessoas que ainda não estão usando máscara, que ainda não se vacinaram? Assim, apesar de não ser mais obrigado, né, porque o ser humano é difícil, né, só faz as coisas na obrigação. Mas isso é uma segurança para mim. Eu conheço meus limites, se eu pegar, eu tenho esse problema agora que eu vou fazer a cirurgia, eu tenho outro problema no coração, então eu sei as minhas limitações, então eu prefiro me cuidar, prefiro continuar usando máscara mesmo que não seja obrigatório. Porque assim, se a maioria das pessoas, ou todo mundo pudesse continuar, pelo menos em um ambiente assim, né, no hospital, no supermercado, no shopping, pudesse continuar usando, seria melhor, mas a gente não pode responder por todo mundo, né? Então a gente faz a nossa parte. Esse foi o Vai de Vida, podcast feito pelo Hospital de Câncer Araújo Jorge. Eu sou Michele Rabelo e sou responsável pelo roteiro e produção desse conteúdo. A edição é da Reverbera e dessa vez contamos com a ajuda do designer Alisson de Oliveira e da jornalista Dili Zago. Além disso, você ouviu recortes de áudio da CNN e da TV Globo.